Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula que teremos nessa semana. E essa aula é muito interessante. Vamos entrar aqui em assuntos muito interessantes. Já pedindo que você curta, comente, compartilhe nos seus grupos WhatsApp, suas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram, e porque é muito interessante o assunto que temos para tratar. Você que é da plataforma de vídeos curtos, você vai ter os seus cortes lá, mas se você quiser a aula na íntegra, não só essa de hoje, mas as que antecederam a essa, ela vai estar na íntegra naquela plataforma vermelha de vídeos maiores. Acredito que você sabe muito bem qual é, aquela vermelha que começa com U e termina com tudo. Você só vai procurar lá o meu endereço, que é Osmundo Castro 40. Aí você procura o tema que é dessa aula, que é aula Criação do Homem. É exatamente nesse ponto que nós vamos entrar, na criação do homem. Estamos aqui já em mãos as nossas anotações. Vamos já adentrar o assunto sem perda de tempo. Você que nos acompanha já sabe que serão mais de 100 horas e a cada aula nós estamos aprendendo coisas novas, coisas boas, interessantes, quem sabe que muitos de nós ainda não sabíamos. E tem um segredo aqui muito importante, não é um segredo, mas uma técnica que eu julgo ser uma ótima técnica de aprendizado. Na medida que nós formos estudando, esqueça tudo aquilo que você já sabe para frente, porque quando começar a conectar-se um assunto no outro, aí você vai lembrar, tal assunto assim, assim lá na frente e tal. Aí isso vai atrapalhar o seu aprendizado. Bom, assim julgo eu, mas se não atrapalha, tudo bem. Mas esqueça, faça de conta que é a primeira vez que você está lendo a Bíblia. No seu texto original, é a primeira vez que você está lendo. Então, nós vamos andar gradativamente, sem ultrapassar nenhum ponto ou nenhuma palavra importante para nós, porque é o objetivo. O objetivo é estudarmos a Bíblia Sagrada de sua maneira literal, no seu original, da sua língua, que é o hebraico, mas sempre algo não tão profundo, mas algo mais literal, que você que está nos acompanhando já percebeu que até mesmo somente aqui no literal, sem se aprofundar muito, você já aprende muitas coisas a respeito da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, da sua língua original. E dessa vez não vai ser diferente. Vamos lá? Vamos aqui dar aqui uma rápida introdução daquilo que nós vamos falar. Segundo a tradição, o pecado ocorreu no sexto dia. Vamos aos poucos chegar lá. Vimos que o homem tem dois instintos, o mal e o bom. Alguns acreditam que o homem é mau por natureza. Tem sempre essa crença, né, que o homem é mau por natureza. Mas na medida que nós vamos entrar aqui nessa aula, você vai descobrir que não é bem assim. Isso é algo mal interpretado ou até algo que justifique alguma coisa má futuramente. Não sei qual é a intenção, mas quando nós adentrarmos aqui ao texto em si, você vai compreender que não é bem assim que se trata o assunto, que é o assunto. Prosseguindo, né? Tá, vamos falar um pouco sobre isso. Coisa rápida, não perder muito tempo. Ra, em hebraico, traduzido como mal. Mas a palavra Ra vem da palavra Raua, que quer dizer instável. Isso que quer dizer a palavra Ra, traduzida como mal, ela quer dizer, ela vem da palavra Ra, que quer dizer estável, instabilidade. O homem é instável. E nessa nossa introdução, eu marquei aqui, eu fiz alguma anotação que eu quero trazer para você, que eu julgo ser muito importante.
Se o homem fosse criado somente com um instinto bom, seria estável e não poderia desenvolver na vida. Por quê? Porque quando há uma estabilidade, não tem mais para onde evoluir. Não tem mais o que fazer, tá estável. Por isso, esse instinto de instabilidade no ser humano, que é a matéria. E Deus sopra a Neshama, a Nefesh, nas narinas do ser humano, causando assim para que ele possa ser tanto instável como estável. Então, para que ele possa se evoluir. E tem um ponto positivo na instabilidade, tem um aspecto positivo. A instabilidade é a força motora que nos faz desenvolver. É realmente a instabilidade. Porque se nós fôssemos pessoas estáveis, nós nunca sairíamos de nossa zona de conforto. Mas muitas das vezes temos instabilidade no trabalho, na família, no cotidiano em si, esse mundo que nós vivemos hoje, o mundo físico. Temos essa instabilidade. E é isso que nos motiva a ser pessoas melhores. Então, analisando por esse ponto de vista, a instabilidade, ela não é tão mal assim. Pelo contrário, ela tem esse ponto positivo que faz com que nós queremos sempre melhorar mais. Ou seja, se o mundo foi criado numa expectativa para que se evolua, então é necessário essa instabilidade para que possamos raciocinar, rever nossos conceitos e sempre procurar uma melhora. Vamos lá, prosseguindo. Porque é conectada ao mal. Por que se conecta ao mal? Agora aqui sim. O ponto negativo. O ponto negativo é que se ele se entrega a essa instabilidade, ele cai e sai da presença do Criador. Então, por isso é associado ao mau instinto. Essa instabilidade é associada a algo mal, é por isso. Porque se ele se entrega a essa instabilidade e não procura uma melhora, ele vai cair feio. E vai se distanciar cada vez mais do Criador. Então, por isso, ela é associada ao mal, essa palavra de instabilidade. Mas ela tem, como dissemos, ela tem o seu ponto positivo. Tá, chegamos aqui agora, vamos adentrar o assunto, muito interessante, como já frisei. Observe aqui. O protagonismo, o homem agora, Agora o homem ele vai assumir, como nós lemos em aulas passadas, nós vemos que Deus está em Shabat e agora está nas mãos do homem fazer com que as coisas se evoluam, fazer o trabalho de uma santificação. Deus passa e entrega para o homem agora o protagonismo da sua criação. E é sobre esse tema que nós vamos decorrer aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 2. Nós vamos ler nós paramos no versículo de número 7. Vamos dar continuidade, que tem umas palavras aqui muito interessantes que nós precisamos aqui falar sobre elas, que é a Nishmat Haim, também tem a Lenefesh e Afar. Nós já limos em vídeos anteriores, mas vamos dar um complemento que não foi, o tempo não deu, não é que o tempo não deu, nós passamos um pouco despercebido, mas vamos voltar ao capítulo, o versículo de número 7 e dar uma analisada melhor. Aqui em minhas anotações eu escrevi o seguinte: o protagonismo do homem é evidente. Esse protagonismo não tira a responsabilidade de fazer do mundo um lugar habitável, porque essa é a principal função do homem, e você vai entender, tornar o mundo habitável.
ele não tira essa responsabilidade. E este capítulo responde a perguntas enigmáticas que muitos fazem, tipo, de onde eu vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui, e muitas outras perguntas que as pessoas, em situações, vamos que dizer, depressivas, fazem-se essa pergunta. E esse versículo, ele vem trazer para você uma clareza de quem é você realmente, qual é a sua essência e por que você é tão importante, não só para Deus, mas para o mundo em si. O mundo, eu digo, o planeta, né? A Terra em que habitamos. A sua importância é vital aqui no mundo. Então, vamos já começar a adentrar nesse assunto. Acho que eu tenho alguma outra coisa aqui. Tá. O motivo do mundo é desenvolver ao ponto desenvolver a ponto de conversar com Deus através do homem que é o profeta. Ou seja, todo o motivo da criação do mundo é que a natureza que Deus criou converse com o seu Criador. Através de quem? Através do homem, que é o profeta. O homem, vamos dizer assim, por configuração de fábrica, ele é profeta, porque quem conversa com Deus é um profeta. Então, Adão, eu vou usar homem, mas quando eu digo, vou usar aqui no nossa aula, quando eu usar o termo homem, não me estou me referindo ao gênero masculino. Quando falo homem, me refiro, de modo geral, à raça humana. Às vezes eu vou falar homem, às vezes eu vou falar ser humano, mas é a mesma coisa. Não estou me referindo a gênero, estou me referindo à raça humana, ok? Vamos aqui então na leitura das palavras que eu gostaria eu falei com vocês. O versículo 7 diz assim: vai ser Hashem Elohim, e formou Deus et Hadam Afar, e formou Deus o homem, Afar min Hadamah. Afar aqui é respiração. Afar é respiração, mas aquela respiração como um alento de vida, aquele alento foi o que Deus soprou nas narinas do homem. Afar mi hadamah, vaifar beafar, Nishmat Haim. Vamos parar por aqui. Nishmat Haim. Aqui Deus tem como vamos que dizer, Deus ele faz o homem, formar o homem, como fosse um exemplo, como você se formasse um vaso, e você agora sopra no homem o Espírito, que é a parte de Deus. Aqui tem um ponto muito importante, porque isso agora. Aqui já começa toda a responsabilidade do homem. Ele faz o homem da matéria e depois sopra nele algo espiritual, que é algo de Deus. Agora aqui no rodapé da Bíblia que nós estamos lendo, ela traz um ponto muito interessante. Porque no primeiro dia o céu e a terra foram criados. Quer dizer, céu e terra, equilíbrio. No segundo dia, ele criou o firmamento para os seres celestes. No terceiro dia, fez a terra seca aparecer para os terrestres. No quarto dia, ele criou luminárias para os celestiais. No quinto dia, ele ordenou a respeito das águas para os terrestres. No sexto dia, era necessário algo tanto para os seres celestiais quanto para os terrestres. Isso é o ser humano.
o homem, ele é todo o equilíbrio da criação. No sexto dia, se Deus criasse algo que fosse somente terrestre, as coisas iam pender somente para o lado terreno, para o lado material. Porém, se ele criasse algo somente celestial, as coisas, a tendência seria tender para o lado espiritual, o lado celestial. Aí haveria também outro desequilíbrio. Então, o homem, ele é este ponto de equilíbrio do mundo. Já começa por aí a responsabilidade do homem de ser o ponto de equilíbrio. O ponto firme, o ponto de apoio é o ser humano. E você vai entender. Nós vamos decorrer aqui esse assunto e você vai perceber que é muito interessante. Tá, versículo 7. Continuando. Nishmat Haim. Agora é Nishmat Haim, ou seja, Deus soprou no homem Nishmat. Haim é vida. Aqui é algo interessante que Haim é vida, mas aqui somente um complemento. Haim, ele é Haim, as letras Yud e Mem Sufit, ele é usada somente quando você quer falar no plural. Ou seja, em hebraico não se fala vida, se fala vidas, Haim. Por quê? Porque é muito óbvio, né? Óbvio, assim, em aspas, né? Eles não falam vida. Eu tenho uma vida, tenho vida. Eles falam eu tenho vidas. Por quê? Não somente pelo fato do homem ter parte matéria e parte espiritual, ou seja, o corpo físico e sua alma, mas também quando você observa que em toda a sua vida, se você parar agora, você teve vidas. Você foi criança, foi adolescente. Quando você foi adulto, você tinha a vida de uma maneira. Na maneira como você foi amadurecendo, revendo, revisando os seus conceitos, onde você tinha errado, onde você tinha acertado, você mudou de postura, mudou de opinião, ou seja, você ao longo da sua vida, você viveu vidas. Então ela é muito adequada e muito propícia. A palavra Haim, que quer dizer vidas. Mas esse não é o ponto, né? Somente uma pequena curiosidade, porque o ponto mesmo é Nishmat. Este é o ponto que nós iremos pegar. Nishmat. O que é Nishmat? Nishmat vem do radical Neshama, que é também um dos níveis da alma. Nós falamos sobre Nefesh Hayah, que é a alma, né? Que nós temos aqui. Deixa eu ver se está nesse caderno, Nefesh Hayah. Eu acredito que não, mas nós vamos para a Bíblia. Nefesh. Não está nesse caderno. Nefesh Hayah, mas eu anotei aqui. Em Gênesis 27, capítulo 1, versículo 27. Versículo 27, minuto 28. Está aqui. Vairá Elohim et Hadam Nefesh Hayah, onde está? Aqui. Nefesh Hayah. Ou seja, Deus coloca, como dissemos, que Nefesh é um dos níveis de Deus. E Nefesh Hayah é um dos níveis da alma. Vamos prosseguir para você entender melhor. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus chama o homem de Nefesh Hayah. Gênesis 2 e 7 é o que estamos lendo. Deus sopra a Neshama dentro do homem, que também é um dos níveis da alma. O tradutor Incalus
que é a tradução mais fiel, a tradução mais fidedigna, mais fiel, diz que chama de esse ponto, ele fala que cadê? Ruach Mamonlear, ou seja, espírito falante. Três etapas da criação da alma. A alma, ela é indivisível, mas ela é categorizada em três partes. São três categorias que a alma é categorizada. Ela é indivisível, não tem divisão da alma, mas ela tem essas três categorias. Desculpa. Que seria a Nefesh, que nós vimos, que é em Gênesis 1:27. A Nefesh, o Ruach, que nós vimos também em Gênesis, lá no primeiro capítulo, versículo 2. E a Neshama, que acabamos de ler aqui agora, que é o sopro de Deus. E como é que isso se dá? É mais ou menos assim. Eu vi uma analogia, não sei se eu posso dizer analogia, mas um exemplo, é um exemplo que o professor deu que ele foi muito interessante. Ele disse assim, mas a Neshama é mais ou menos assim, eu vou explicar para você. Você pega uma bexiga, um balão, aí você sopra esse balão. Na hora que ele enche aquele balão, você dá um nó naquele balão. O que contém naquele balão? Contém uma parte sua, o seu DNA. Na hora do seu sopro sai partículas de saliva, tem o seu DNA lá. Uma partícula, mas tem o seu DNA lá. Mas isso não significa que aquele balão é você. Aquele balão agora está materializado no balão. Ele encheu, ganhou uma forma de um balão que tem uma parte sua, porém não é você. Nesse exemplo que eu trago para você, foi o que Deus fez ao soprar no homem Afar Neshama. Ele sopra a sua Neshama. Quer dizer, você tem uma parte de Deus, mas você não é Deus. Você tem apenas uma faísca de Deus dentro de você, mas você não é Deus. Essa é a Neshama. O que é o Ruach? O Ruach é o espaço em que o vento percorreu entre Deus e o homem, que é aquele espaço de Gênesis lá, que pairava sobre a face das águas. A Neshama não, perdão, a Nefesh, ela já é aonde o vento repousa, onde ele para, que é justamente o nosso corpo. É mais ou menos essa foi a criação. E o que é interessante, que quando Deus olha para o homem, muito interessante e muito lindo também, que quando Deus olha para o homem, ele não vê a Neshama e nem, ele não vê a Nefesh e nem o Ruach, ele vê a Neshama, que é justamente a parte mais íntima de Deus. Quando o texto bíblico se refere que Deus soprou, Deus não sopra, Deus não tem corpo, Deus não tem pulmão. Isso é uma metáfora para dizer que Deus tirou algo de si, do seu íntimo, e pôs no ser humano. É uma metáfora para explicar isso, que é a nossa alma. O corpo que temos é somente nossas vestimentas. Na verdade, o corpo físico são as vestimentas da alma. Essa que é a grande verdade. Vamos lá então, prosseguir. Neshama é o vento, a respiração ainda está em Deus, que é a Neshama. Aos olhos de Deus, quando ele vê o ser humano, ele vê a Neshama,
uma parte sua dentro de um homem. O Ruach é o vento, é o espaço, é o vácuo que paira, que não está nem em Deus e nem no homem. É como eu acabei de explicar. É aquele espaço em que ele sai de Deus e vai até o homem. Ele não está nem em Deus e nem está no homem. Ele está pairando sobre a face das águas. Essa deve ser uma explicação mais coerente e correta. Que ele está pairando, nem está em Deus e ainda não está no homem. Está pairando sobre a face das águas. E a Nefesh é onde o vento repousa. Aí cria as vidas, que igual nós falamos, a Hayá, que é vidas, e lemos uma palhinha aqui sobre o que é vida. Mas o texto continua. E aqui começa a ficar muito mais interessante quando parte para esse ponto aqui. Vamos lá? O texto ele continua. Nishmat Haim, acabamos de ler, né? Vai rir Hadam. Você lembra que se não me falha a memória, no terceiro vídeo sobre essa sequência de aulas, nós falamos sobre vai rir, que Deus usa o verbo vai rir somente em duas ocasiões. É quando ele disse haja luz, aí tem o verbo vai rir e foi luz. E agora, aqui no homem, ele usa também esse verbo, vai rir, ou seja, algo permanente. Isso é uma conotação, uma indicação que no mundo vindouro só existirão de fato e de certeza duas coisas: a luz divina e o ser humano. Vai rir, vai rior, ou seja, e foi luz, e vai rir Adam, e foi o homem. Prosseguindo. Aqui é o ponto que eu queria falar para vocês. Le Nefesh, agora voltando a Nefesh, Le Nefesh Hayá. Ou seja, o homem, aqui é um ponto interessante que eu até escrevi, Le Nefesh Hayá. O que é Le Nefesh Hayá? Na tradução está: e o homem tornou-se criatura viva. Essa é a tradução em português que nós temos, mas eu trouxe ela aqui. Mas antes de falar sobre a tradução, vamos entrar aqui num complemento. Lenefesh Hayá era para estar, se fosse a tradução que está aqui, o homem se tornou uma criatura viva, era para estar escrito da seguinte forma: Benefesh Hayá, porque o homem estaria na vida, ou seja, o homem estaria vivo. Aqui, Lenefesh Hayá, acabamos de ler, não é um indicativo que o homem tem vida, tem uma vida. O homem está vivo. Não necessariamente é essa a indicação. Por quê? Porque a palavra, cadê? Onde eu parei? A palavra Lenefesh Hayá quer dizer que o homem está para a vida. Quer dizer, o homem não viveu. O homem está para a vida. E nós vamos aqui tentar aqui fazer com que você entenda o que quer dizer esta palavra. Que o homem está para a vida. Ou seja, quer dizer que essa frase não está dizendo que o homem está vivo, mas que adquiriu uma nova função. E qual é essa função do homem? Lenefesh Hayá, ou seja, o homem Lenefesh, quer dizer, o homem está para a vida. Uma função que o homem tem. Que aqui eu disse, isso quer dizer que agora o homem sai de um ser estático para um ser dinâmico, ou seja, agora o homem é que dá a vida pro mundo. A existência do mundo agora é por causa do homem.
Ou seja, tudo passa a ser o homem. Como eu disse, a princípio. Primeiro, em aulas anteriores, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 2, ele já começa a terra e os céus. Ele muda a ordem ainda no sexto dia. Por quê? Porque ao entrar no sétimo dia, como o sétimo dia não acabou, Deus continua descansando. Agora, a responsabilidade é do homem. Por isso que ele é Lenefesh Hayah. Ele é para a vida. Tudo agora está contido dentro do homem. Lembrando que ainda não há nada físico. Não esqueça desse detalhe. Não estamos falando agora de algo físico. Não existe matéria física até então. É tudo no mundo espiritual, como vamos dizer, uma palavra bem contemporânea, como que eu posso dizer, numa dimensão espiritual, no céu espiritual, uma palavra que não se refere a algo físico, ainda não é nada físico. Tá? Ou seja, a responsabilidade da vida existe, a responsabilidade da vida existir no mundo é sua. Veja que a responsabilidade agora é do homem. Veja, ó, se tudo for bem, mérito seu. Se tudo for mal, a culpa, meu amigo, agora é sua. Se vire com os seus problemas. Quando o homem vira Lenefesh Hayah, para a vida, está em suas mãos a responsabilidade de fazer que, como eu disse no princípio, que tudo possa vir existir adequadamente. Porque ele é o ponto de equilíbrio. É o ser humano. E daqui para frente, não daqui para frente, mas Deus entrega em suas mãos a responsabilidade de, se ele fizer algo bom, beleza, é mérito seu. Se você fizer algo errado, a culpa é totalmente sua, porque está em suas mãos. Você tem que ser responsável por si mesmo. O problema de muitos de nós é que muitas coisas nós terceirizamos, o mais comum para o inimigo, para Satã, é terceirizado para ele, como se você não tivesse responsabilidade alguma, como se você não tivesse, como se o seu intelecto fosse incapaz de você raciocinar coisas más e coisas boas. Porque talvez seja mais fácil terceirizar dificuldades e alguns problemas para outro do que para nós. Essa responsabilidade é nossa, é do homem. E nós vamos ver um pouco aqui para frente que isso é muito sério, isso é muito palpável. Porque é muito fácil, perdoa aqui o meu palavreado, você fazer uma besteira, para não dizer uma cagada, e terceirizar a culpa para outro. Onde está a sua responsabilidade? Você tem que ser responsável e maduro o suficiente para saber que muitas coisas, não todas, é claro que nem todas, mas muitas coisas só ocorreram por imaturidade sua, irresponsabilidade, fazer as coisas sem pensar. E depois que isso ocorreu, você tem por costume terceirizar a sua culpa. Isso aí é o que mais você se vê. Misericórdia. Foi o diabo isso, foi o diabo aquilo, foi o diabo isso, é coisa do inimigo. Por favor, né? Mão na consciência e assuma suas responsabilidades, meu amigo. Você não é mais uma criança. Vamos prosseguir aqui? Antes que eu me estresse. Mas vamos lá. Tá. Aqui, muito interessante.
Os agentes que fazem as engrenagens do mundo girar são três: pensamento, fala e ação. Considerando ainda que não existe matéria, o homem aqui é toda a existência. E nesse momento o homem não se identifica individualmente. O homem é o mundo inteiro. Veja bem, aqui é algo muito importante, porque o mundo é movido através da nossa fala, do nosso pensamento, da nossa fala e da nossa ação. Isso é muito sério e muito importante. Por quê? Porque o pensamento, ele é, como é que eu posso dizer, ele é muito mais ligado à nossa própria alma. O pensamento ele é muito mais espiritual. Por isso que ele não para, nem quando você dorme, e Deus nos livre, só acaso houver algum acidente, né? Algum aneurisma, sei lá, ou até em caso de falecimento, mas Deus nos livre. Mas, caso contrário, nem dormindo, o seu pensamento não para, porque ele é muito próximo da sua nefesh. E a fala, ela já é a ação do pensamento. E eu costumo dizer que a ação, ela já é uma consequência da fala. Ou seja, primeiro vem o pensamento. Qual é a ação do pensamento? É a fala. Você falou, você está agindo aquilo que você pensou. É aquilo que nós chamamos de ação, uma ação física, eu já particularmente digo que é uma consequência da fala. Você observa que isso é tão importante que através da fala você pode mudar o mundo. Pode. Segundo o que nós acabamos de ler nas Escrituras Sagradas, o homem... mas detalhe, está falando daquele momento. Então muitas coisas aconteceram. Enfim, vamos chegar lá. Mas você observa que uma pessoa que se entrega em cumprir a vontade de Deus são aqueles que você lê nas Escrituras Sagradas que ele mandou parar de chover e parou. Mandou, o mar se abriu, o mar abriu. O poder da fala, ele move, ele muda o mundo. Ele tem esse poder de mudar, fazer chover, parar de chover, ressuscitar morto. É o poder da fala. Não digo, é o poder de mover, de mudar o mundo. Não esqueça que estamos estudando que a responsabilidade de fazer um mundo para que Deus possa vir conversar com o homem é responsabilidade nossa. Quer dizer, infelizmente não conseguiremos pelo nível de degradação que nós chegamos. Mas, infelizmente aspas, né? Porque isso abriu margem e uma porta para o Messias. Graças a Deus por isso. E é por ele que nós estamos aguardando ansiosamente. Vamos prosseguir? Tá, agora vamos prosseguir. Falamos sobre o versículo de número 7. Agora nós vamos para outro ponto, que é o ponto... Estou dizendo que esse vídeo ele está muito bom. Cadê? Tá. O versículo agora é o versículo de número 9, que diz assim: Vaitar Hashem Elohim, desculpa, e plantou Deus Gan Baeden, ou seja, um jardim no Éden. Não, no Éden. Muitos dizem jardim do Éden, mas não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Fazer aqui um pequeno rabisco, para que você entenda mais ou menos o que é um jardim no Éden. Vamos supor o que é um jardim no Éden. Existe o Éden. Primeiro nós vamos falar do jardim. Depois nós vamos falar do Éden. Por exemplo aqui, veja aqui. É como se fosse isso, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui é o Éden.
né? Aqui é o Éden. Esse círculo aqui é o Éden. O jardim no Éden, ele é aqui dentro, ó. Um exemplo, sabe? É um jardim. Cadê? É um jardim no Éden. Dentro do Éden. É esse jardim, tá? Já para ficar claro. É um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden. Ele estava no Éden. Vamos lá. E esse jardim? Tá. Um outro ponto é que o homem não foi criado no Gan Éden, que é o jardim no Éden. O homem não foi criado no jardim, ele foi criado em lugar fora do jardim. Aí a pergunta, como ainda não existe nada físico, aonde o homem foi criado? O homem foi criado no Éden. Exatamente. O homem ele foi criado no Éden, porque não existia ainda mundo físico. Não vamos perder a nossa linha de raciocínio. Não existe ainda um mundo físico. Então, o homem foi criado no Éden. Tá, vamos lá, vamos prosseguir. Foi criado no Éden. Onde é o Éden? Segundo estudamos, é no quinto mundo, na palavra Elohim. Se você não entendeu, sugiro que você vá ao terceiro vídeo que você vai entender sobre o quinto mundo, que é a palavra que traz o significado, a simbologia da palavra Elohim. Lá é o Éden. E por que nós vamos entender um pouco mais para frente. Vamos cantar. Vamos continuar, tá? Agora vamos falar sobre o jardim. E por que um jardim no Éden? Aqui eu trouxe uma etimologia de jardim, que quer dizer, a etimologia em português, tá? A etimologia de jardim vem de cerca, ou seja, algo cercado. Essa é a etimologia da palavra jardim. Ou seja, vamos lá então. O jardim também, o que é que ele relembra? Se você for analisar, o jardim, ele relembra também o jardim de infância. Onde você bota o seu filhinho, porque lá ele vai estar lá para aprender ao caminho para entrar na escola, né? Vai aprender ali no jardim, um lugar seguro para ele. Um lugar de ensinamento onde ele se torna seguro. Também é aceitável também esse termo, jardim. Como se fosse um jardim de infância no Éden. Tá. Em hebraico, a palavra gran, que é jardim, vem de ganá, protegido. Ou seja, Deus faz uma cerca para proteger o homem. Agora a grande pergunta que não quer calar, vai proteger de quê? Você vai proteger alguém de algo hostil. Se é uma proteção, é de algo que vai lhe causar algum risco de morte. Mas se não existia nada físico, até então, ia proteger o homem de quê? Na verdade, aqui eu escrevi. Porque o homem precisava estar protegido, tá? Para quê? Porque o homem precisava se desenvolver, amadurecer. Pois no Éden, a presença de Deus está manifesta de uma forma muito intensa. Ou seja, Deus construiu o jardim para proteger o homem dele mesmo, ou seja, de Deus. Deus construiu o jardim para proteger o homem de Deus. Acho que deu para entender, né? Por quê? Porque no Éden, a presença de Deus ela é muito intensa. E o homem ainda não tinha maturidade o suficiente para estar nesse Éden, que é o mundo vindouro, né? Na verdade, é o mundo vindouro, que é o Éden, onde está
a luz divina na sua totalidade. É o Éden. Então ele cria o jardim para proteger o homem de Deus, né? Pois o homem não suportaria estar no Éden. Ele precisaria desse jardim de infância, vamos dizer assim, para poder aprender e lá ele começar a usar do seu livre-arbítrio. Nós sabemos, né? Mas não vamos entrar no assunto que não deu muito certo, mas é como eu disse, esquece que você sabe que o homem pecou. Vamos caminhar daqui para frente devagar. Então, seria essa a proteção que Deus fez para o homem. O jardim foi um lugar de proteção para que o homem fosse protegido de Deus na seguinte forma. Porque o homem não suportaria a intensidade da presença de Deus naquele momento, porque ele não tinha maturidade o suficiente. Tá, aqui tem algo muito importante. Deixa eu ver. Tá. Deus, o Todo-Poderoso, fez crescer no solo árvore agradável para olhar e boa para comer, árvore da vida que cresce dentro do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, 3 tipos de árvores Deus fez crescer dentro do Éden. Vamos lá. Havia 3 espécies de árvores no Gan Eden, no jardim do Éden. Árvore boa de aparência e boa para comer, acabamos de ler, né? Árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra para árvore é etz. A palavra etz quer dizer árvore. Mas, lembrando, não existe ainda nada físico. E o que quer dizer a palavra etz? O que ela representa a palavra etz? Ela traduzida, ela é literalmente árvore, né? Mas, como nós lemos, ainda não existe nada físico. Então, esses são conceitos. E o que ela vem representar, a palavra etz, no jardim ainda. Porque o jardim não é físico. O jardim ainda não é físico. É tudo espiritual. Vamos lá. Lembra que o Gan Eden não existia matéria. Então a árvore aqui não é a árvore que conhecemos. Uma árvore física, não é. Essas 3 qualidades de árvores não é árvore física. Porque no Gan Eden não tem materialidade ainda, tá? Deixa eu ver. Tá. 2 e tal, tá. Árvore. Tá. Agora sobre a árvore, para que você entenda o que quer dizer. Quando Deus usa o termo árvore etz dentro do Gan Eden, que não é físico. O que ele está aqui para você entender o que Deus quer passar para nós. Olha, a árvore produz fruto e dá sombra, ou seja, na antiguidade, a árvore era um local de estudo. A árvore onde se adquire conhecimento. Quer dizer, as pessoas se reuniam, não tinha casa, não tinha salas de aulas, então as pessoas estudavam debaixo das árvores. Lá tinha sombra, era fresco, era agradável, tinha uns frutos. Se não me falha a memória, Débora, ela julgava o povo de Israel debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore frondosa, de uma sombra. Porque é fresco, arejado, agradável. Melhor local que existe no mundo para estudar é debaixo de uma árvore. Quem não gosta da sombra de uma árvore? Então ela quer dizer isso. Um local de estudo, de ensino. O feminino de etz, que é árvore, é etzá. Que traduzido é conselho. A árvore é lugar de aconselhamento,
A etimologia de aconselhamento é de aconselhar maduramente. É isso que é a etimologia de aconselho. É de uma pessoa que aconselha você maduramente. Então, o que significa a árvore no Éden? As 3 espécies de árvores do Gan Eden são 3 canais de inteligência no mundo. Isso que ele foi bem específico em dizer que havia uma árvore da vida, que é Otô. A palavra Otô, eu marquei, esqueci até de marcar, mas a palavra Otô, no hebraico bíblico, quer dizer no meio, bem no meio do jardim, é a da vida. E tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal e várias outras árvores que era boa vista e boa para comer. 3 espécies de árvores tinha no Gan Eden, que representam 3 canais de inteligência, que uma é a inteligência agradável em ver e gostosa de consumir. A segunda é a inteligência que traz a vida. E a terceira é a inteligência que traz o conhecimento do bem e do mal. Essas são as 3 árvores do Gan Eden. Mas vamos avançar um pouco mais. Nós falamos sobre o versículo de número 9. Iremos agora para o versículo de número 10, que também é muito importante. Porque no versículo de número 10 ele diz assim, tá? Que um rio escoava do Éden para irrigar o jardim, e de lá dividia em quatro cabeceiras. É aqui que nós vamos falar, tá ok? Um rio, do versículo, tá? Veja bem onde eu parei, um rio, um rio, que os versículos estão as letras, achei. Nahar, Tse, Yotser, ponto, tá aqui. Vai raiar, Learba, Rashim. Learba, Rashim. Essas 3 palavras que nós vamos falar. Learba, Rashim. Rashim, né? No caso. Tá aqui. Vamos lá. Existe um rio que conecta. Nós vemos aqui, ó. Existia um rio que ele saía. Esse rio, ele saía do Éden. Existe um rio que conecta o Éden e o Gan Eden e esse mundo. Esse rio ele saía do Éden e passava para irrigar o Gan Eden. Depois que ele sai do Gan Eden, no caso, se acaso o homem não pecasse, ele não sairia, ele continuaria o Gan Eden, porque ele alimentava o Gan Eden, o Gan. Então, esse rio sai do Éden, alimenta o Gan e divide-se do nosso mundo, ou seja, ele só se divide em 4 braços quando ele sai do Éden. Quando a materialidade ela é colocada no mundo, depois do pecado de Adão. Se Adão não houvesse pecado, seria unicamente apenas um rio. E depois que ele sai do Éden, ele se divide em quatro afluentes, né? 4 afluentes. Mas a palavra aqui para afluentes, a palavra aqui é Rashim.
Rashim vem de princípios, ou seja, tá. Caso o homem não pecasse, ele não se dividiria. Vai raiar é futuro, ainda vai acontecer. Aqui está, até tinha marcado, vai raiar, ou seja, é algo futuro que ainda vai acontecer. Não estava determinado que aconteceria. Só ocorreu porque o homem ele cometeu o pecado da desobediência, né? Mas vamos lá. A palavra Rashim é princípio, ou seja, o rio pode ser traduzido como abundância. O mundo físico está como abundância. O mundo físico está fixado em 4 princípios abundantes. Já não é mais o Gan nem o Éden. A palavra que nós lemos aqui, Rashim, quer dizer princípios, é os 4 pilares do mundo físico. Rio também é a palavra Erá, iluminação, influência, mas vamos traduzir como abundância, né? Tá, e são 4 rios também. O Pishon, o primeiro rio é o Pishon, que é o rio Nilo, que começa nas montanhas da Etiópia. Tem o segundo rio, que é o Gihon, que era em Kush, no Afeganistão, no Paquistão, que está na Índia, né? E tem o Tigre, que é da Assíria, e o Eufrates, que é o rio da Babilônia. Se o mundo existe, nesse mundo existe 4 culturas diferentes. O mundo vai ser diverso. Esse rio, ele está dizendo dessa abundância de cultura em 4 culturas totalmente diferentes, que é a que nós acabamos de ler, que é do rio Nilo, da Etiópia, né? Do Afeganistão, da Índia, e também cultura da Assíria e da Babilônia. Ou seja, e de lá para cá, como tem a palavra aqui, Ibarir. Ibarir quer dizer dividir, ou seja, que sempre essa cultura ela vai se dividir. Ela é diversa. Quando o rio sai do Éden, passa pelo Gan, há uma unicidade, ou seja, é uma unicidade única. Éden e Gan Éden. São um mundo único, muito elevado, não há uma diferenciação. É uma unidade. Do Gan para o mundo físico, ela se divide em 4 culturas diferentes. Não há unicidade, mas diversidade de culturas. Ou seja, de uma única cultura se divide em 4 culturas diferentes. Cada uma tem parte da cultura do Éden, vamos dizer assim, mas também tem sua própria particularidade. Cada uma delas tem um pouco do Éden. Porque, afinal, foi um único rio que saiu do Éden e regava o Gan Éden. Ali era a unicidade. Quando ela sai do Gan Éden, ela se divide em 4 culturas diferentes. Isso quer dizer que essas culturas, por si só, elas têm um pouco do Éden, mas também ela tem a sua particularidade em si mesmo, que não faz parte do Éden. Uma cultura de diversidades. Então, o mundo ele é
fixado nesse pilar das diversidades, vamos dizer assim. E nós vamos parar por aqui no versículo de número 10 e vamos dar continuidade mais para frente, na semana que vem. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Espero você no próximo vídeo. Espero que tenha sido uma boa aula, que você tenha aprendido bastante. Fique bem, fique em paz, fique com Deus. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo.